Convido para vir ao palco, por favor, o Rodrigo Velardo Guimarães, ele que é da empresa de pesquisa energética. Vem para cá, por gentileza. Vamos falar hoje um pouquinho sobre armazenamento no sistema energético brasileiro. Para quem assistiu minha apresentação ontem sobre hidrogênio, peço um pouquinho de paciência que eu vou repassar a apresentação institucional, mas são alguns segundos apenas. Bom, a EPE é uma empresa pública vinculada ao Ministério de Minas e Energia, fundada em 2004, e desde então o nosso papel é desenvolver estudos, estatísticas energéticas, com o objetivo de subsidiar políticas públicas e também fornecer informações para os principais players do mercado, seja do setor elétrico, biogás, biocombustíveis, e agora um novo mercado que pode ser armazenamento, que está por vir também. Bom, alguns de nossos produtos, temos o Balanço Energético Nacional, que agrega todas as áreas do setor energético, o Atlas de Eficiência Energética, temos o Plano Decenal de Expansão de Energia, que é publicado anualmente, com horizonte de 10 anos, como o nome sugere, sendo que os 5 primeiros são já os projetos contratados e os 5 anos finais do período decenal com a indicação. Então, são projetos indicativos, expansão indicativa. O Plano Nacional de Energia 2050 tem uma visão mais de longo prazo, que tem uma visão por si só subsidiar também políticas públicas. O Plano Integrado de Gás, de gasodutos de transportes, temos o Anuário Estatístico interativo e o WebMap EPE, que ele possibilita vocês também, assim, os usuários, que baixem os dados, visualizem os dados de geração, de transmissão, não só do setor elétrico também, mas das outras áreas. Então, dá para fazer o download, vocês podem usar os dados. Então, eles são públicos. Bom, a contextualização do problema, né? Desde, assim, o setor elétrico brasileiro ele foi inicialmente baseado em hídricas, desde o começo do século. Aqui em São Paulo temos R-Border, no Rio de Janeiro o Complexo Lages, Itumbiara, Furnas. Mais recentemente virou hidrotérmico, né? E tinha por característica grande capacidade de reservação. A demanda era bem menor e a capacidade de reservação era de até alguns anos. Com o passar do tempo, hoje a gente tem um novo paradigma com a inserção das renováveis variáveis e intermitentes, mudou um pouquinho o cenário, né? Bom, além disso, a gente tem os novos projetos são a fio d'água, ou seja, não tem mais reservatórios. Então, as usinas a fio d'água, assim, conforme o fluxo do rio, vai gerando energia. Ela tem uma pequena capacidade, é quase como se fosse um pulmão. Então, você consegue segurar um pouquinho durante o dia para gerar mais à noite, mas ela não tem capacidade sazonal, ou seja, você não consegue transpor períodos hidrológicos. Belo Monte é um exemplo. Ela tem uma capacidade bem menor do que poderia ser se tivesse reservatórios, por ser a fio d'água. Então, a gente tem uma redução da participação hídrica, novos projetos hidrelétricos. Apesar de a gente ter um potencial ainda remanescente de 50 giga, novos projetos provavelmente são inviáveis, do ponto de vista de licenciamento ambiental, porque são projetos demorados, mas teríamos ainda uma reserva, de certo modo. Mas a sociedade já não vê também como era antigamente, assim, as hidrelétricas, né? E a expansão das renováveis variáveis, não controláveis como eólico e solar, já é uma realidade agora. Para a gente ter uma ideia, né, da capacidade instalada, assim, as hidrelétricas já chegaram a quase 90% do nosso parque de geração. As térmicas também sempre foram relevantes, mas até mais ou menos a década de 90, as hidrelétricas eram líderes absolutas, né?
Tivemos a crise em 2001 do apagão, que o sistema começou a ser hidrotérmico. Aqui eu só peço um pouquinho de também compreensão. Na hora de formatar, assim, ficou um pouco deslocado, não é assim a crise, mas dá para entender. A partir de 2001, o sistema ficou mais térmico, então ficou hidrotérmico. Se tiver alguém aqui do CPEL, da Eletrobras, né, daí conhece os modelos New Wave, são basicamente hidrotérmicos, né? Assim, eles foram pensados para o sistema hidrotérmico, e com a entrada das renováveis variáveis, já de acordo com os resultados do PROINFA, que foi um programa de incentivo de fontes alternativas, a gente começou a ter um aumento das renováveis e passa a ser um novo paradigma. A gente vê assim, a participação das hidrelétricas vem caindo, isso já é hoje, né, a realidade. As térmicas deram uma estabilizada também, e as renováveis tendem a crescer. Então a demanda energética vem crescendo e a capacidade de armazenamento não. Essa linha azul é a capacidade de armazenamento. Também de 2001 para cá, em 20 anos, a gente tinha 6 meses, a gente conseguia 6 meses, assim, se não chovesse nada, as hidrelétricas conseguiriam segurar 6 meses. Hoje já diminuiu para 3, isso em 20 anos. A tendência é diminuir mais ainda, isso em 10 anos, ou seja, já com os projetos contratados. Menos da metade a participação das hidrelétricas. E a contextualização, agora, de fato, o problema, né? Winter is coming. Essa é a alusão, né? Aquela série, né? Mas assim, não é para assustar, assim, mas geralmente assim assusta, né? Quando vem a tarifa, né? A tarifa vermelha ali. Realmente, assim, sempre período de seca, a conta de energia vai lá para cima, até por causa da hidrologia, ainda é importante, mas a capacidade é cada vez menor, como foi colocado. Tem os serviços ancilares também, assim, não só energia, mas tem outros serviços, como controle de tensão, de rede. E vai aumentando a complexidade do sistema. Então, assim, com a inserção das renováveis, aumenta a complexidade. O que a gente fala é renovável variável, porque ela não gera sempre flat, e às vezes para, e são várias regiões simultaneamente. Então, a operação ficou bem mais complexa, e são problemas de curto prazo, são variações de curto prazo. Às vezes, uma nuvem pode, assim, uma frente fria pode mudar drasticamente assim, também a operação. Então, elas são variáveis. Temos incerteza também, a incerteza aumentou muito, a incerteza sazonal, então de ano a ano, de mês a mês, de dia a dia, hora a hora, então, a incerteza aumentou. São fontes não síncronas, ou seja, ela gerou em horas que não necessariamente está sendo consumido. Então, assim, muitas vezes tem um problema de vertimento de energia, pode ter esse problema. Elas são modulares, projetos eólicos, solares são modulares, são menores do que hidrelétricas, e tem uma restrição locacional. A gente não coloca o projeto onde a gente quer, onde está na carga, a gente coloca o projeto onde tem um recurso. Então, tem uma restrição, tem uma limitação. E como que a gente faz para resolver esse problema? Térmicas de backup, de acionamento rápido também para as renováveis, linhas de transmissão, temos um sistema interligado que é interessante, para fazer um portfólio de energias renováveis. Também, às vezes, parou de ventar no Nordeste, mas tem vento no Sudeste, tem sol no sul da Bahia, mas, de repente, não tem no Rio Grande do Norte. Então, o portfólio de energias é importante. Resposta da demanda, isso já com a tarifa, com o sistema elétrico, com a modernização do setor elétrico, podemos ter variação na tarifa horária, que já está acontecendo agora. Então, a resposta da demanda pode ser uma solução também.
armazenamento, que é o foco da apresentação, e o H é para seguir ponta. Então, temos necessidade de armazenamento, é um problema crescente. E as soluções são baterias, como que a gente vai ver assim nesses outros, nas outras apresentações. Porém, bateria é uma solução mais de curto prazo, não é uma solução sazonal. É difícil, você vai ter uma transpor sazonalidade, 6 meses com baterias. Mas temos usinas reversíveis, armazenamento por ar comprimido ou hidrogênio. Então vamos lá, vamos falar de reversíveis. O sistema é simples, tem um reservatório em cima, um embaixo, então gera energia, fica embaixo, né, reservado embaixo, armazenado embaixo. Daí quando tem uma tarifa mais barata, ou sobra de energia, bombeia para cima, para quando tiver uma necessidade de ponta, necessidade de energia da carga, daí ela consegue seguir carga. O sistema é simples, já não tem desafio técnico do aspecto de engenharia nenhum. Porém, tem desafios ambientais, principalmente assim, o nosso potencial aqui é na Serra do Mar, daí tem restrições ambientais. Bom, outras vantagens também assim, são outros usos não elétricos. O reservatório de cima pode ser usado para recreação, pesca e outros usos, e pode ser um backup de renováveis variáveis. Alguns trabalhos também que a IPE já publicou a respeito disso, então a metodologia de inventário para usinas reversíveis, os desafios de inserção do mercado desse novo tipo de uso. Na verdade não é novo, mas no Brasil ainda não é praticado. Uma ferramenta interativa também de ArcGIS, que dá para identificação de áreas, e alguns outros produtos. Esse aqui já foi foram selecionados alguns sítios, então foi um estudo um pouquinho mais aprofundado para ver a viabilidade de alguns locais. Isso no Rio de Janeiro, principalmente Serra do Mar. Bom, os problemas. Cada projeto é individualizado, então não tem um padrão, não é que nem eólica solar, assim, onshore, são mais simples, são muitas vezes com um relatório ambiental simplificado a gente consegue um licenciamento ambiental. Para reversíveis, cada projeto é um projeto completamente diferente do outro, em termos de vazão, turbina, área inundada, queda, o CAPEX é alto. São projetos demorados, não só para a construção, mas como toda a fase de estudo e licenciamento, permite usos múltiplos, o retorno financeiro ainda é incerto, se for só pela energia, não vale a pena, né, comparando com uma hidrelétrica, se for só pela energia, pensando em energia. Então tem que ver outros modelos também, ou seja, se a ponta for mais valorizada, se tiver capacidade, flexibilidade, se for remunerado para isso. A regulação ainda não está específica para usinas reversíveis e o licenciamento ambiental é incerto. Bom, baterias já também assim, é uma solução de prateleira, como já vimos, estamos vendo aqui também. Já tem um mercado, ela tem uma densidade energética, ela tem uma resposta rápida, ela é também modular e customizável, você pode ter várias configurações diferentes, ela precisa de pouco espaço, ela não gera emissão, pelo menos na operação. Tem outras aplicações distribuídas e centralizadas, e a tendência é a redução de preço. Algumas aplicações aqui no sistema isolado, principalmente na região norte, todos nós, assim, na tarifa já está embutido, né, o CCC, o custo de consumo de combustível, que é para diesel, para essas regiões onde o sistema interligado não atende, então todos nós pagamos essa conta, e precisa de uma solução mais, não só ambientalmente melhor, mais limpa, como mais barata para todos. E bateria nesses casos, nesses sistemas, pode ser uma solução bem interessante. Ela também pode ser usada para firmar as renováveis, pode ser usada nos próprios parques, parque eólico, parque solar.
E, por outro lado, também pode ser utilizada pelo operador do sistema, para despachar energia. Então, a evolução da capacidade, né, então a tendência é de crescimento da utilização de baterias no mundo. Só que ainda tem uma questão de custos, né? O custo de armazenamento de uma reversível é bem mais baixo para a operação, né? A potência instalada no mundo, a gente fala de reversíveis, mas no mundo já é uma realidade. No Brasil, a gente tem 2 quase reversíveis, lá em Lages, no Complexo Lages, na Serra das Araras, e aqui em R-Border, na Billings. Quem é de São Paulo já pegou ali a serra, já deve ter visto umas tubulações, é ali. Ela é reversível, assim, não reversível clássico, não é que tem um reservatório embaixo, é R-Border, só para deixar claro. Ela tem um pequeno trecho que foi revertido do Rio Pinheiros, então tem um pequeno trecho que é a usina de traição, que é para aumentar o volume, e em alguns casos, né, de um regime hídrico um pouquinho maior, assim, então daí vai ter que pode ter um pouquinho mais de vazão, daí ela é revertida. Então é uma pequena geração, mas é uma usina reversível clássica, né? E o Complexo Lages é de um reservatório para outro, assim. Então não é uma usina reversível para seguir ponta. Esse aqui é um outro estudo que a gente fez, que é baterias atrás do medidor, assim, ou seja, um sistema on-grid caseiro, simulando uma tarifa branca, que é utilizado hoje por muitos. Ou seja, que é tarifa de ponta e fora de ponta. Nessa simulação, fora de ponta, que é um preço diferenciado, um pouquinho mais barato, né? Mas se a gente usar essa energia e carregar a bateria e descarregar na hora da ponta, a outra foi usando fotovoltaica com bateria, também carregando a bateria fora da ponta e descarregando na ponta. Não se mostrou competitiva financeiramente, mas se tivesse uma tarifa verde bem mais barata, daí pode ser que fique competitiva. Então está meio empatado ali. Mas a tendência com a queda de custo é que vale a pena. Outra maneira é a utilização de hidrogênio. Bom, pela eletrólise, né, você usa eletricidade para quebrar a molécula da água, armazena hidrogênio, que pode ser por gás, amônia, outra maneira. Do hidrogênio, voltando, usando célula combustível, o hidrogênio entrando em contato com o oxigênio vai gerar água e elétron, então vai gerar carga também, fluxo, que essa eletricidade pode ir para a bateria, pode ir para o grid, pode abastecer um carro elétrico. Só que ainda também, e pode ser utilizado por mais tempo, né? Pode ser um armazenamento, principalmente amônia. Amônia, né, NH3, então ela carrega o hidrogênio. Então pode ser utilizado também como uma outra forma para transpor sazonalidade. Já temos alguns estudos também. Bom, e as considerações finais assim, necessidade de armazenamento no sistema elétrico brasileiro é uma realidade para os próximos anos. Temos essas opções, reversíveis, baterias e hidrogênio. Elas não se excluem, uma não exclui a outra, elas não concorrem diretamente. Elas podem ter diversas aplicações em conjunto. Precisamos ter uma regulação para isso também, tem que ter um desenho de mercado específico, que já está sendo feito na modernização do setor elétrico. A competitividade de preço pode definir rota para cada aplicação. E as questões ambientais podem ser pode ser um fator decisivo na escolha dessas soluções. Então, isso tem um futuro aí pela frente de estudos, pesquisas e oportunidades de negócio. Então é isso, pessoal. Obrigado.